Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à retrospectiva 2024 para o mercado de renda variável e, é claro, expectativas para 2025. Sem dúvida, o ano 2024, para quem não teve muita oportunidade de acompanhar todos os dias, foi um ano de fortes emoções. Como a gente falou no mercado, tivemos mudanças de tendência de forma rápida e que trouxeram grandes impactos para os investimentos. Vou tentar resumir rapidamente com vocês aqui os principais temas do mercado internacional e do Brasil que trouxeram a bolsa aí para terminar o ano provavelmente em queda aqui no Brasil, com uma forte apreciação da curva de juros e uma alta do dólar aqui que impactou também nossos ativos locais. Começando pelo mercado internacional, a gente começou o ano com uma grande perspectiva de queda de juros nos Estados Unidos já no primeiro trimestre de 2024, ou seja, isso que até motivou o nosso rally do final de ano de 2023. Porém, ao longo desse primeiro trimestre lá fora, o mercado teve uma grande surpresa com dados de inflação nos Estados Unidos, que acabou colocando uma baita água no chope do mercado em relação ao Fed começar o corte em março. Inclusive, quando a gente estava chegando no meio do ano, o mercado chegou a precificar alta de juros nos Estados Unidos. E a grande razão disso foi realmente uma forte atividade ainda da economia americana, principalmente no mercado de trabalho, onde existe um pleno emprego nos Estados Unidos e uma criação de vagas muito acima do que o mercado esperava. Esse movimento reprecificou todo o primeiro semestre no mundo, ou seja, trouxe uma percepção que os Estados Unidos, pagando mais juros, pelas suas rendas fixas e automaticamente pelos seus investimentos, traria mais fluxo para o seu mercado e deixaria os demais mercados com falta dessa liquidez. Então esse movimento representa o primeiro semestre do mercado internacional. Aqui no Brasil, a gente começou o ano com grandes perspectivas de avanços importantes, lembrando, na virada do ano passado para esse, a gente começou com a perspectiva da reforma tributária sendo aprovada seu primeiro arcabouço sendo aprovado, então havia uma grande esperança que 2024 também seria um ano de reformas importantes na parte estrutural aqui do Brasil e que poderíamos contar com esse mercado internacional mais positivo, que não aconteceu, como já expliquei no comecinho do vídeo. E aqui no Brasil, a gente começou a ter novamente o fantasma em relação às contas públicas brasileiras. O mercado voltou a precificar que existia um movimento que poderia desancorar a dívida brasileira. O que é isso, pessoal? Fazendo uma analogia simples, um país é como se fosse uma pessoa que tem seus gastos e a sua renda. Todas as vezes que o gasto é maior do que a renda, o país precisa emprestar dinheiro para continuar tendo esse nível de gasto. Quanto mais você se endivida, mais você aumenta esse custo seu de crédito, fica mais caro você ter acesso a dinheiro, automaticamente é mais juros. Então acho que é por isso a importância de entender porque o quadro fiscal é tão importante, esse assunto que quem assiste o nosso Morning Call sofreu bastante ouvindo e isso acabou trazendo essa grande depreciação aqui dos ativos no mercado local. Indo para o segundo semestre, lá fora a gente teve uma melhora grande do mercado internacional na parte de bolsa, a tese de inteligência artificial acabou dominando o mercado. Nesse meio do caminho tivemos a vitória do Trump para o seu segundo mandato à frente dos Estados Unidos, que automaticamente reforçou a tese de economia americana super forte, Bitcoin e outros ativos ligados à tecnologia e, obviamente, trouxe todas as atenções para a economia americana, que a gente chama tal de exuberância americana, todo mundo tem ouvido falar sobre isso. Então isso acabou tirando grande destaque dos emergentes, tirando a chance de a gente receber aqui o tão sonhado fluxo estrangeiro, que trouxe um grande impacto para a nossa bolsa de valores. E no segundo semestre aqui no Brasil, tem uma piora grande em relação à nossa percepção de risco. O dólar chegou a negociar acima de R$6, a curva de juros, que começou o ano com uma trajetória de queda, segue para terminar o ano com uma trajetória de alta, Selic precificado na curva próxima a 15% nos piores vértices aqui. E qual é a preocupação dos investidores? A inflação, que o Brasil ainda vive um horizonte de inflação desancorada no prazo relevante que prescreve que o Banco Central suba mais juros. Resumindo, estamos com baixa atratividade frente ao mercado internacional, dado os Estados Unidos ser o grande destaque desse momento. No cenário local, a gente está com baixo apetite a risco dos investidores, com grande prêmio na renda fixa e com grandes preocupações para 2025, para onde vai esse cenário brasileiro aqui em relação à nossa dívida pública. Por um outro lado, para olhar o copo um pouco cheio, a gente vive um cenário de bolsa muito barata aqui no Brasil. Olhando níveis de valuation, a famosa conta aqui de preço justo das ações, a gente hoje estaria negociando a preços de crise, como a gente chama, como foi a crise de 2008, como foi a crise de 2016, como foi a pandemia de 2020. Então a gente hoje negocia nesse patamar de preço tão estressado, igual aos níveis que nós tivemos nesses últimos anos. Ou seja, para quem olha fielmente o preço como tomada de decisão,
pode ser uma grande oportunidade para a gente alocar mais em ações agora nesse momento. O resultado das companhias no Brasil super forte e o motivo disso é uma atividade resiliente aqui no Brasil, baixo desemprego, PIB crescendo, isso tem feito o resultado das companhias crescerem bastante junto com a sua distribuição de dividendos. Para quem tem ações na carteira deve estar sentindo isso. Para 2025, já dando um spoiler legal aqui que daqui a pouco a gente tem certeza que vão acompanhar bem de perto a nossa série Onde Investir em 2025, a gente prevê um ano ainda de forte volatilidade. A gente segue nessa dinâmica de Estados Unidos sendo o grande destaque do mundo na parte de fluxo internacional e o Brasil ainda com grandes dúvidas para como vai ser tratada a questão do arcabouço fiscal e a trajetória de gastos aqui do governo em relação a um ano pré-ano de eleição. Lembrando, em 2026 temos uma coisa eleitoral aqui no Brasil que provavelmente deve movimentar bastante o mercado. Então, sem dúvida, viramos esse ano bem mais pessimistas do que viramos 23 e 24, com essa preocupação que essa exuberância americana e a gente aqui no Brasil não fazendo o dever de casa possa afastar o apetite a risco dos investidores a comprar ações. E do nosso lado é uma pena ver as ações nesses patamares de preço, grandes empresas negociando a preços super descontados, deveriam ser uma grande oportunidade de alocação para você. Fique ligado nos próximos passos de onde investir em 2025. Obrigado, turma!